Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? A madrugada nos guarda surpresas que jamais imaginamos. E o que acontece quando passa um homem assoviando às 3h03 da madrugada? E eu quero falar aos membros da Legião do Medo que os nossos 2 outros canais já estrearam no YouTube. O Mente Perversa, que é um canal sobre casos criminais e serial killers, já está com um novo vídeo que está aparecendo aqui. E também o Lente Obscura, que é um canal de compilado de vídeos e cenas de terror que está aparecendo aqui. Os 2 estão na descrição. Se inscrevam para apoiar a Ambu Mídia, que é um projeto que traz os 3 tipos de terror para o YouTube. Eu espero que agora você coloque um fone de ouvido, escute somente a minha voz e venha para o mundo das creepypastas. Faz 1 ano que eu estou morando nessa nova casa. Eu me mudei com os meus pais. Precisávamos economizar e nos mudamos para o interior. Todas as noites, não importa se está chovendo, se está com calor, algo anda pela nossa rua, assoviando baixinho. Você só consegue ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha, e você começa a ouvir sempre às 3h03 da madrugada. O som começa fraco, em algum lugar no início da rua. E como a minha casa fica no meio da rua, o assovio passa por nós, antes de sumir completamente acima do morro. O tempo foi se passando e já se completou 4 anos que moramos aqui. E todas as noites é sagrado. Eu escuto aquele assovio indo e voltando às 3h03 da madrugada. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu íamos furtivamente para a cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso. Eu não sei o porquê. Mamãe e papai nunca foram ignorantes ou pais bravos. Muito pelo contrário. Somos criados por pais liberais. Porém, existe uma regra dentro da nossa casa que jamais devemos desobedecer. Não devemos nunca estar acordados para ouvir o assovio. E caso escutamos, devemos viver a nossa vida e ignorar completamente isso. Meu bairro é engraçado. Pessoas bondosas, geralmente idosos. Raramente aparece uma criança para brincar ou qualquer coisa do tipo. Geralmente só aparece quando é alguma data comemorativa, Natal ou essas coisas. O assovio nunca me incomodou muito. Como eu disse, no meu quarto não dava para ouvir. Mas mamãe e papai não gostavam de falar sobre isso. Então parei as perguntas. Meu pai é um cara forte, alto, calmo. Ele tem um sotaque bem tranquilo. Os meus avós são daqui do interior. E meus avós também não gostam de comentar sobre isso. Ele fala um pouco rápido, meu pai. A minha mãe já é uma mulher bem calma, linda e tranquila. Por isso que quando eu digo a vocês que eles se irritam, é somente nesse assunto. A nossa casa é uma casa pequena de interior, porém muito aconchegante. Sempre que aparece alguma criança, nós brincamos e nos divertimos muito. E sempre quando estamos conversando com os vizinhos na porta, eles falam: se você ouviu o assovio, por favor, não abram a porta, não saiam e vivam a vida de vocês. Um dia, eu perguntei para minha mãe se eu podia sair quando o homem assoviasse. Ela disse que não, que isso nunca deveria acontecer. Eu já a vi na minha sala de estar às 3h03 da madrugada e ela não abre para espiar. Ela não abre nem a janela. Essa é uma coisa estranha. O assoviador tem o mesmo assovio, o mesmo timbre, todas as noites. Lembra que eu disse para vocês que haviam 2 coisas estranhas sobre onde eu moro? Bom, a primeira é que o assoviador só aparece na madrugada. A segunda é que a nossa vizinhança tem muita sorte. O meu pai, quando mudou para cá, se mudou por causa da pandemia e dos problemas que a pandemia trouxe. Só que depois que ele mudou para essa casa, ele começou a ganhar muito dinheiro com a internet. E do nada,
As coisas começaram a dar certo para nós e nós pretendemos comprar até mesmo essa casa. É como se de alguma forma a vida do meu pai tivesse melhorado 100%. As pessoas são promovidas no trabalho, todo mundo aqui ganha concursos de rádio, todo mundo aqui se dá bem na escola, até mesmo eu que me dava a mão na escola, aumentei minha concentração, minhas notas aumentaram e a minha vida está melhor. O tempo está tão bom que todo mundo aqui chama a nossa rua de 1 milhão de pequenas bênçãos. A principal razão que nós viemos para cá é que a minha irmã também, chamada Nola, nasceu muito doente. Os seus pulmões são fracos e por causa de tudo que está acontecendo na pandemia decidimos mudar para cá. E sabe o que é mais estranho? É que a vida da minha irmã mudou completamente. Ela não precisa mais ir no hospital, ela não está mais doente, nem a bombinha de asma ela usa. Então depois que nós mudamos para cá, a nossa vida se mudou completamente. É como se só milagres acontecessem nessa rua. Mas todo mundo aqui tem uma regra que eu fui aprendendo conforme fui envelhecendo. Coisas ruins acontecem, mas só acontecem se você procurar o assoviador. O nosso bairro tem um comitê de boas-vindas na nossa rua. Você vai ser muito amado, querido e cuidado aqui. Porém, quando você chega na rua, o comitê de boas-vindas te diz uma coisa. Fala sobre a vizinhança e sobre o assoviador. E que sempre deve ser respeitado aquele momento. E que o assoviador nunca faria mal a um familiar nosso. E que nunca nos machucaria. Desde que nós não procurássemos o que estava fazendo o som. Essa parte eles enfatizaram e todo mundo obedece. Qualquer coisa nós deveríamos sempre respeitar. O chefe do comitê disse que todos aqueles que iam atrás do assoviador sofriam acidente de carro, câncer, morte em público e acidentes. Só que nem todo mundo morria. Outros viviam em uma vida completa de desgraça e dor. Minha mãe no início não acreditou, mas depois todos começaram a acreditar. Temos cortinas, fechaduras, tudo está trancado. Todo dia, às 3h03 da madrugada, ouvimos o assovio. O tempo se passou e uma senhora que morava ao nosso lado acabou falecendo. 105 anos de idade. Quem diria? Então uma nova família se mudou. Os nossos novos vizinhos chegaram, o comitê de boas-vindas foi até eles, explicou todas as regras. Com o tempo, havia uma nova criança para brincar. O Carlos, um menino muito gente fina. Adorava brincar de Hot Wheels e de Homem-Aranha. E nós sempre brincávamos todas as noites. Um dia ele me perguntou: "Você sabe sobre o assoviador? Quem está lá fora sempre assoviando todas as noites?" Minha irmã e eu trocamos um olhar e falamos: "Nós não conversamos sobre isso. Em hipótese nenhuma falamos sobre ele. Nós não sabemos quem é, não fazemos a mínima ideia de qual é a sua imagem. Porém, nós sempre ficamos dentro de casa trancados." Você já tentou olhar alguma vez? Você já teve a curiosidade? Sim, eu já tive. Porém, eu respeito as regras que papai e mamãe nos falaram. E nós não olhamos em hipótese alguma. Meses se passaram e a curiosidade sobre o assoviador foi aumentando cada vez mais dentro da minha mente e dentro da mente de Carlos. Um dia, ele foi dormir lá em casa. Nós tínhamos acabado de comprar o Outlast. Estávamos loucos para jogar e nos divertir. Já era perto das 3 da manhã. E ele estava muito animado e assustado. Em um pico de adrenalina, ele disse:
O que acontece se eu abrir a porta agora e ver o assoviador? Olha, você não pode fazer isso. O meu pai tranca sempre a porta pra gente não poder abrir. Eu não sei nem cadê a chave. Certo. Mas e se eu espiar pela janela? Tentamos segurar ele de todas as formas possíveis. Mas ele era mais forte do que nós. Ele era mais velho. Não tinha como segurar a força dele. Ele então rasgou a cortina, quebrou um pedaço da janela e olhou. Naquele momento, o assovio parou. Naquele momento, eu sabia que ele fez algo errado. Eu estava desesperado. Eu não queria saber a aparência dele. E quando olhei para Carlos, ele estava com os olhos vibrados, babando, desesperado. Ele só sabia gritar: "Não! Não!" Os meus pais desesperados foram até ele. Tentaram segurar ele de alguma forma. Só que ele estava mordendo o próprio lábio com tanta força que a sua boca começou a jorrar sangue. E quando olhamos, ele estava mordendo a própria língua, para não falar nada para nós sobre a aparência do assoviador. Ele arrancou a própria língua com seus dentes, gritando desesperado. E foi quando ouvimos a primeira batida. Algo bateu em nossa porta e eu estava tremendo de medo, desesperado junto com meu pai e a minha mãe. E minha mãe disse: "Não abra a porta em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma abra essa porta." E nós permanecemos ali, desesperados. O sangue do garoto sujava toda a sua camisa branca. O pedaço de sua língua estava no carpete. E o desespero estava nos olhos de nossa família. Outras 2 batidas chegaram. E nós não podíamos abrir. Não tinha como levar Carlos ao médico. O assoviador estava na porta de nossa casa. O assoviador estava desesperado, tentando entrar. E nós sentíamos o medo, o desespero. E tudo aquilo aconteceu por causa de uma regra que foi quebrada. A regra de olhar para o assoviador. A madrugada se passou. Nós não podíamos chamar a polícia, não podíamos fazer nada. Apenas esperar. Carlos desmaiou de tanta dor. Quando amanheceu, fomos até a casa do Carlos. Entregamos ele para a família e a família o levou ao médico. 24 horas depois, a comissão de recepção do bairro foi até a casa do Carlos. E no outro dia, a família não estava mais lá. Eles simplesmente se mudaram e foram embora. Eu nunca mais tinha ouvido falar sobre a família do Carlos. Era como se eles nem existissem. Outra família se mudou, continuou seguindo as regras e tudo continuou como era normalmente. Até que um dia eu estava acessando a internet e vi a foto de Carlos no jornal. Achei aquilo super interessante, pois não havia mais visto o rosto dele. Foi quando li a notícia. Família voltando do interior para a capital acabou sofrendo um acidente de carro, batendo de frente com uma carreta e morreu os 5 familiares que estavam ali. Pai, mãe e os 3 irmãos. Eu comecei a entrar em desespero. Então eu entendi tudo o que acontecia na minha rua. O assoviador, ele traz bênçãos, proteção e tudo o que há de bom. Porém, uma regra deve ser seguida. Você nunca deve ver o rosto do assoviador, em hipótese alguma, pois aqueles que veem o rosto do assoviador e contam a sua aparência, nunca mais voltam à vida normal. Uns morrem de câncer, outros morrem assassinado e outros morrem em um acidente de carro. Anos se passaram e ainda moramos naquela casa, na mesma rua. Ainda ouvimos nosso assoviador passando todas as noites. As bênçãos, a sorte, as coisas boas que são boas demais para ir embora. Eu mesmo vou casar aqui, terei filhos aqui e vou viver para sempre na minha rua. E fui convidado agora para fazer parte do grupo de comitê de boas-vindas. Afinal de contas, meu pai agora vai passar esse cargo para mim.
E eu digo uma coisa para vocês. Aqui em casa, nós não temos mais amigos para passar a noite. Meu pai esconde todas as chaves e não importa. Simplesmente, certas coisas você não precisa saber. Então eu dou uma dica a vocês. Quando você ouvir um assovio, às 3h03 em ponto da madrugada, me faça um favor. Não vá até a porta de sua casa. Não abra a janela, muito menos a cortina. Apenas deixe o assoviador passar, porque bênçãos vão chegar até você. Bênçãos, abundância, sorte. Porém, se você for teimoso demais e tentar ver quem é o assoviador, todas as desgraças do mundo irão cair até você, porque afinal de contas é só um assovio, mais nada, não é mesmo?